21 ou 999676694. Ascan. Oito horas, 2 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, nesta quarta-feira, dia 24 de junho, hoje dia de São João Batista. A gente recebe aqui um legítimo e inteligentíssimo representante da Igreja Católica, que é o nosso querido Dom Fernando Areias Rifan. Aliás, Aloysio, se você me permite, a gente estava fazendo umas contas aqui antes de começar o programa. Dom Fernando Rifan é pertencente aqui ao Grupo Folha. Antes até ele começou no jornal. Depois ele veio para a Rádio Continental. Em 1984, são 36 anos que a gente tem esse privilégio de poder contar com essa parceria extraordinária do Dom Fernando Rifan. Hoje, muito bem, extraordinariamente bem representado aqui pelo nosso querido Padre Claudiomar Silva Souza, que faz a Hora do Ângelus, né, o Dom Fernando? Ele continuou o que eu fazia. Eu fui a convite do Andral. Andral Tavares me chamou para fazer Ave Maria. Disse, olha, quero que você faça uma Ave Maria todo dia. Comecei, fiquei aí uns 20 e tantos anos, depois que eu passei para o outro, né? Aí, ao mesmo tempo, comecei na Folha. O Aloysio também me chamou, o pai. E, vamos colocar na Folha. Então, eu comecei a escrever. Já está 30 anos, hein? Bastante tempo. Eu me lembro da Luizinho pequeno, brigando com o irmão dele dentro do carro, o pai chamando a atenção, brigando. Ele já brigava, já. Criança, né? Isso mesmo. Faz parte da vida. Aliás, hoje, inclusive, tem a coluna, tem o artigo do senhor na página 4 do jornal Folha da Manhã, não é? São João Batista, exatamente. Perfeito. Agora voltou, então, já que voltou às quartas-feiras, meu artigo volta, né? Que bom. Não, o artigo estava saindo na versão online, não Folha online, né? Então, mas agora sai no impresso. No impresso. Também, né? Bom. Continua no online. Também, continua no online e voltou impresso. Ótimo. Perfeito. Bom, e nesse bloco... desculpa, pois não. Desculpa, perdão, pode falar, Cláudio. Nesse bloco, você, Aloysio, reservou aqui o assunto conservadorismo religioso e conservadorismo político. Como é que é esse tema visto aí pelo bispo? Você segue aí com essa pauta, Aloysio? Não, é o tema que a gente os temas que a gente preestabelece para o programa, né, para dar uma linha. E Dom Rifan, só para falar que Dom Rifan falou, eu também lembro do Dom Rifan desde criança, e já jovem, já adulto, passei a me interessar. Dom Rifan é um homem de uma cultura muito vasta, né? Não só religiosa, como história. Passei a me interessar muito por história antiga, uma das áreas de conhecimento que eu tenho bastante interesse. Dom Rifan, como em várias outras áreas de conhecimento, conhece muito sobre isso. Teologia também é uma das áreas de meu interesse, de leitura, e converso muito com ele sobre isso. E é uma figura que eu tenho uma tremenda admiração, né, não só pelo líder espiritual que ele é, mas pelo intelectual que ele é, um intelectual de sólida formação, um dos bons intelectuais de Campos. Aloysio, esse dia quem me entrevistou foi o Ícaro. Poxa, eu lembro aquele meninozinho que eu via lá na casa, me entrevistou esses dias, foi um dia de Corpus Christi, né? Eu falei com ele um pouquinho, mas eu nem o reconheci porque ele estava de máscara. Mas depois eu fui, é o Ícaro, aquele meninozinho já está aí crescido, já está fazendo entrevista. Meu filho, tá no jornal, tá fazendo história, cursando de história e tá no jornal também. Que bom. Eu não fui bem contra a minha vontade, mas ele quis, enfim, tá indo bem, graças a Deus. Mas, Dom Rifan, separamos para esse bloco aqui o conservadorismo religioso, que eu sou representante da ala mais tradicionalista da igreja. Campos tem essa coisa de ter 2 bispos, né, que foi um acordo pactuado, né, com a igreja, depois de uma cisão e tal.
por conta do Concílio, desde o Concílio Vaticano II, né, que as missas teriam que ser rezadas não mais em latim, mas na língua de cada um dos países, né? Vocês chegaram a esse acordo. O Campos é um exemplo, inclusive, raro no mundo, né, de ter dois bispos. E quem quando anunciamos aqui que íamos entrevistá-lo, quem recomendou muito o senhor, a entrevista com o senhor, foi o Dom Roberto Ferreira Paz. Isso, né, que é o diocesano de Campos. É. Mas o Dom Roberto é mais progressista, o senhor é mais conservador, né? Como em pensamento não só religioso, como político. E vivemos num momento em que a gente até falou isso na entrevista que a gente fez ano passado, nesse mesmo programa, que Deus voltou à moda na política, né? O presidente Jair Bolsonaro foi eleito com o slogan Brasil, Deus acima de tudo, Deus acima de tudo, Brasil acima de... Não, como é que é? Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. Agora, como é que fica esse slogan? Porque a pandemia do Covid chegou a 52.771 brasileiros mortos oficiais, pode dobrar esse número aí sem grande... todos os estudos apontam isso, né? Sem grande medo de errar. Mas desses oficiais, 1.364 nas últimas 24 horas de segunda para terça, né? Estamos hoje no manhã de quarta-feira. Foi o segundo maior número em 24 horas desde que começou a pandemia. Por conta da péssima gestão na crise sanitária, a crise econômica, que é inevitável, mas no Brasil ela deve vir com mais força, e há previsão de queda de até 10 pontos do PIB em 2020. As pessoas não têm ideia do que seja isso, falam em número, mas seria pior até do que a queda que houve não só na crise de 2008, como na crise de 1929, que também não falamos aqui, no crash da Bolsa de Nova York. A Bolsa de Nova York. Investidores internacionais ameaçando sair do país por conta do desmatamento na Amazônia. E ontem, até ameaça de praga de gafanhotos, que está ali foi do Paraguai para a Argentina e está ali ameaçando o Rio Grande do Sul. Não parece que essa coisa de Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e quem elegeu o atual governo e ainda defende, esqueceu de combinar com Deus, não? Pois é. Deus não foi consultado, né? Essa praga de gafanhoto é igual as pragas do Egito, né? 10 pragas. Essa praga. Uma atrás da outra. Pois então, imagine, só com o Covid-19 já vem praga de gafanhoto ainda por cima para acabar com o resto. Bom, enfim, o negócio é o seguinte, não pode colocar Deus na política, é aquela história do Deus ex machina, né? Colocar Deus aí como pendurado no negócio. Não é assim, não. Deus quer que a gente cumpra o nosso dever. Não é? É igual o médico. O médico, claro, o médico deve rezar, mas ele deve usar a sua arte médica para curar. Não vai dizer, não, vamos confiar em Deus e não vai dar remédio não, que vai dar tudo certo. É errado. Como às vezes a gente vê algumas dessas igrejas aí fazendo, né? Não precisa tomar remédio, porque Deus vai te curar. Isso é errado, é manipulação da fé ou de Deus para poder usar as coisas erradas. Na política é a mesma coisa. É claro que todos esses políticos acabam invocando a Deus, porque Deus tem a proteção de Deus. Deuses, e uma vez aconteceu isso, foi com quem? Foi com o Roosevelt. Falou, Deus está do nosso lado. Aí ele falou assim, mas peraí, Deus está do lado de vocês? Vocês estão do lado de Deus? Quem disse isso? Quer dizer, a pessoa fica advogando para si, Deus, mas isso está falso. Deus quer que a gente cumpra os mandamentos, que faça direitinho, que seja honesto, cumpra o seu dever. Isso sim, aí Deus vai estar do seu lado. Mas não precisa ficar dizendo que Deus está do seu lado. Está errado. A gente tem que fazer o certo. Agora, a gente não pode também atribuir toda essa crise, principalmente essa pandemia, a uma pessoa só, né? Não atribuir só ao presidente, porque o próprio tribunal, o Supremo Tribunal Federal, criou um pouquinho essa dificuldade, porque colocou na mão dos governadores e dos prefeitos resolverem o caso. E às vezes o presidente libera, mas o governador não libera. O governador libera, mas o prefeito não libera.
ou o prefeito libera, mas o Ministério Público não libera. É um bate-cabeça que pode fazer, não pode fazer, abre o Campeonato Carioca, fecha o Campeonato Carioca, abre o comércio, fecha o comércio. Ou seja, de fato, essa falta de união ou de unidade, né, no governo da pandemia cria muitos problemas de fato. Agora, essa situação toda, como falei, o fanatismo, tanto de direita como de esquerda, como você falou, isso não interessa, isso estraga tudo. Eu escrevi aquele artigo, Os Doidos, baseado no Chesterton. Né? Muito bom artigo, muito bom. Chesterton fala, e eu digo, eu não sei onde é que tem mais doido, da direita ou da esquerda, tem doido de tudo quanto é lado, né? Tem de tudo quanto é lado. Então, doido assim, como é que a gente vai? E o Chesterton diz o seguinte, você não adianta discutir com doido. Você vai discutir com doido, você perde a discussão. Por quê? Porque uma pessoa normal para no bom senso, na caridade. Você não vai chegar perto do camarada e falar assim, você é burro, você é muito feio, hein? Ninguém fala isso. Por quê? Porque a própria caridade e a educação impede. Mas já o doido não, o doido fala, puxa, você é feio pra caramba. Ó, porque o doido não para no bom senso. Então, o doido é inteligente. E o doido acaba levando para raciocínios. Eu fico até... Por exemplo, quando começou a aparecer esse negócio de terra plana, eu achei que era piada isso. Gente, deve ser piada, não é possível. Mas, de repente, eu estou vendo que não, que é uma ideia mesmo, que todo mundo está defendendo, fazendo congresso, dizendo que tem que provar que a Terra é plana. Depois que o homem já foi à Lua, depois que nós temos esse monte de satélites mandando foto da Terra aqui, você vai dizer que a Terra é plana? E se você é um jogador de avião, não sabe como é que funcionam as coisas? Olha, enfim, tem doido de tudo. Agora, não pode dizer que são doidos, porque eles vão dizer, não, mas nós temos argumentos, argumento esse, argumento aquilo. Se for discutir com eles, eu vou perder. Eu vou acabar saindo de lá achando que a Terra é plana, mas não tem cabimento isso. Então, existem essas misturas, tanto na política como na religião. A gente tem que ter uma coisa chamada equilíbrio. Equilíbrio é uma virtude muito importante, que, traduzindo em termos cristãos, chama-se prudência. Equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é? Então, é saber equilibrar as coisas. Esse negócio de fanatismo não serve para lado nenhum. Não é? Eu não gostaria muito de entrar em política, eu não sou expert em política, como é Dom Roberto Paes. Aliás, meu amigo, nós estamos nisso. Aliás, falando aquilo que você falou, graças a Deus, em Campos, religiosamente, estamos em paz. Mesmo cada um com o seu rito diferente, eu, por exemplo, conservo a missa em latim, Dom Roberto a missa em português, não tem problema, nós somos católicos, nós temos a mesma igreja, o mesmo Papa, que é o Papa Francisco, nós temos a mesma igreja, a mesma direção. Eu faço parte da CNBB, como ele. Então, nós dois nos entendemos muito bem, havendo diversidade. Porque a igreja tem unidade, ela não tem uniformidade. Isso não precisa ser todo mundo igual, todo mundo pensando do mesmo jeito, ou todo mundo andando do mesmo jeito. Não. A igreja tem pluralidade de ritos, pluralidade de liturgias, pluralidade até de escolas teológicas, mas isso tudo dentro da unidade doutrinária, sacramental, unidade, portanto, de governo, que é o Papa, isso tranquilamente. Aliás, fui eu, na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, eu apresentei Dom Roberto ao Papa Francisco. Chamei Dom Roberto, falei com o Papa, aqui é que está Dom Roberto, que é o bispo comigo lá em Campos. Aí Dom Roberto, o Papa perguntou assim, vocês brigam? Eu disse, não. Ó, se brigar, me chama, hein? Eu disse, não há esse perigo de briga. Nós estamos tranquilos, vivendo bem, graças a Deus, e nos entendemos muito bem. E pronto, embora somos diferentes, né, de pensamento, mas isso não quer dizer nada. Ninguém precisa ser igualzinho, né? A gente tem que fazer o bem para buscar essa unidade que gera a paz. Graças a Deus, a Igreja Católica de Campos está em paz, embora com essas diferenças, mas isso não tem problema nenhum. Mas não, você falou que o pau uma única pessoa, logicamente que não há que se culpar uma única pessoa, mas o líder nacional, quando ele não assume o seu papel de liderança, ou pior, quando ele dá mau exemplo, isso logicamente que reflete, né? É inevitável, é inevitável. Claro, eu devia falar com ele, ó, tem que usar máscara, tem que dar o exemplo, o líder principal tem que dar o exemplo, porque senão, como é que o pessoal vai decidir? Se o exemplo foi equivocado, ontem, por exemplo, teve uma decisão judicial de primeira instância da Justiça Federal obrigando o presidente a usar máscara em Brasília, né? Quer dizer, você falou, o bom senso deveria bastar, né?
Mas isso hoje em dia não está tão abundante assim, não. Mas, enfim, a democracia se faz nessa tranquilidade, apesar das diversidades de poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas tem que haver uma certa harmonia e entendimento. Mas não pode haver essa briga que está agora, até uma divisão muito acerbada, né? Todo mundo brigando e falando mal um do outro, e isso aí não fica bem, não faz bem ao povo, né? Não faz bem à nação que quer trabalhar, quer fazer o bem. Cada um quer cuidar do seu negócio, cada um quer fazer o seu bem, deixar essa discussão para lá. Mas o mundo é assim, né? Nós sabemos disso. Começou lá com Caim e Abel, né? A primeira fraternidade do mundo foi Caim e Abel. Imagina o que deu, né? Um matou o outro. Então, essa é a primeira fraternidade do mundo. É tudo difícil, né? O ser humano é complicado, é dessa, né? Mas fazer o quê? A gente tem que viver nesse meio, né? Saber conviver com as diferenças, procurar cada um fazer o bem, e vamos olhar a parte boa de cada um, porque por pior que seja a pessoa, tem alguma coisa boa também, não é? Porque eu lembro São Francisco de Sales que dizia, né? Se uma ação tem 100 faces, 99 ruins e uma boa, olhe pelo lado bom. Que às vezes é difícil, mas vamos olhar as coisas também pelo lado bom, e cada um tem sua vantagem também, né? Mas fazer o quê? Vamos pedir a Deus para que reine a paz. É isso mesmo. É porque não é só Deus que é usado inadvertidamente na política, né? Nessa insistência, por exemplo, com a cloroquina, chegou-se a criar música, cloroquina de Jesus. Imitando o Machão Tiririca. Colocaram até Jesus para defender um remédio que não há nenhuma comprovação de que tem algum científica, de que tem algum efeito prático na cura. Jesus é por causa da Florentina, né? Não, sim, mas colocaram Jesus na briga, né? Isso não tem cabimento. Puxando Deus para resolver os problemas da gente. Deus quer que você faça a sua parte, né? Não tem aquela piada que conta também, que o fulano na enchente, né, começou a encher d'água, etc. E o fulano, não, eu confio em Deus vai me salvar. Aí chegou a canoa, entra aqui porque está enchendo d'água. Não, eu confio em Deus, não confio em vocês, não. Aí veio mais tarde, foi subindo a água, veio o bombeiro, entra aqui. Não, eu confio em Deus. Estava lá no telhado, veio um helicóptero, entra aqui. Não, eu confio em Jesus e tal. Conclusão, morreu afogado. Quando chegou lá, falou com Deus, mas peraí, eu chamei o senhor, peraí, eu mandei uma canoa, você não entrou, mandei um barco, você não entrou, mandei um helicóptero, você não entrou, você queria o que mais? Então, Deus quer que a gente use os recursos que existem aí, não é? Para a gente fazer o bem. Então, não precisa ficar falando o nome de Deus. Claro, você confia em Deus, mas ele quer que você use os recursos humanos. Para que Deus deu inteligência ao médico? Ao médico, ao laboratório, etc. e tal, né? Aliás, o lugar onde a gente faz mais atos de fé, sabe onde é? Na farmácia. Você pede um remédio, você faz um ato de fé no médico, que diz que aquilo ali serve para aquilo, faz um ato de fé no laboratório, que diz que aquele remédio tem aquilo que o médico falou. Você faz um ato de fé no farmacêutico, sabe lá se aquele dentro ali é o remédio mesmo que está ali? Olha, você faz uma porção de atos de fé quando você compra um remédio na farmácia. Fé humana, né? Você acredita? Porque também sem ter fé e confiança humana, o mundo não funciona, né? A gente tem confiança. Você vai entrar no rádio, na rádio, você vai entrar em qualquer repartição, você vai confiar que aquilo ali vai funcionar. É assim. Mas, enfim, estamos na mão de Deus, procurando fazer o nosso dever, cada um fazendo a sua parte. A gente começou esse bloco aqui falando da boa convivência do senhor e de Dom Roberto, e é visível isso, é visível que é genuíno, que é sincero, em posições políticas distintas, né? Eu só acho que nesse ponto esse arranjo não só dos dois bispados em Campos, como entre os dois bispos, a figura dos dois bispos que divergem democraticamente, mas convergem na mesma fé e na mesma doutrina, ela poderia servir de exemplo para a democracia brasileira, para o país, nesse momento de tanta turbulência dos poderes? Eu acho que sim, pode servir de exemplo, né? Que a gente saber conviver, mesmo os diferentes, mesmo opiniões diversas, né? Porque esse acirramento, né, que existe aí, esquerda, direita, um fala mal do outro, briga, isso aí, esse acirramento de divisões
de posições diferentes, não faz bem a ninguém, não é? Então, mesmo o Papa Francisco, ele procura, mesmo que ele tenha uma linha um pouco mais diferente. Aliás, me perguntaram, ontem eu vi as perguntas que mandaram aí para o programa, né? Falando que o que o senhor acha do Papa Francisco? Olha, o que eu acho, não tem que achar nada, ele é o Papa e pronto, tem que respeitar. Como eu digo mesmo, Bolsonaro. Você pode achar o que quiser, mas ele é o presidente que foi eleito e ele está ali. A gente respeita porque ele é o presidente, como respeito também a todos os poderes da democracia, né? Executivo, como aqui a gente respeita o prefeito, respeita o Ministério Público. Não quer dizer que assino tudo embaixo, está tudo certo, que é isso mesmo. Não, a gente respeita pela posição que a pessoa tem. Como também você tem que respeitar qualquer ser humano, porque ele tem direito também a ter a sua posição e a sua ideia, não é? A gente tem o respeito, tem a educação, é um modo de conviver humano, porque senão não funciona a sociedade, não funciona desse jeito, não é? Com essa diversidade de opiniões. Então, mesma coisa, o Papa Francisco tem lá, dá as orientações dele, a gente segue direitinho, claro, porque ele é o Papa, né? Temos que tratar bem. Mas ele é um argentino. Isso não quer dizer nada. Eu me lembro quando ele foi eleito, o Roberto ficou danado da vida, porque ele é uruguaio, né? O Papa foi eleito um argentino, que negócio é esse? Mas logo no dia seguinte, peraí, o Papa não é argentino, o Papa é internacional, é o Papa da Igreja Católica e pronto. Esquece esse negócio de argentino, nós temos que ver que o Papa é da Igreja Católica, seja da África, seja de onde for, é o Papa e acabou, ser o sucessor de São Pedro. Então a gente tem um respeito. Como tem respeito pelo sacerdote, não quer dizer que o sacerdote seja a melhor pessoa do mundo, não. A gente respeita pela posição, pelo cargo que ele ocupa, né? Cada um, como o prefeito, como o presidente, como qualquer um, como o juiz, os respeitos devido aos cargos das pessoas, né? Acho que assim também. Graças a Deus, essa convivência com o Dom Roberto tem sido muito boa, com os padres, os nossos padres, com os padres da diocese, graças a Deus foi muito bom. De vez em quando um ajuda o outro nas suas paróquias, há uma boa convivência. Isso aqui dá um exemplo até para o mundo de uma feliz convivência na diversidade. A gente está falando aqui, abrimos esse bloco falando de algumas coisas ruins, né? Uma sucessão de coisas ruins, aliás, a pandemia, a previsão de queda de até 10 pontos no PIB. Agora, uma das notícias que ecoou muito ontem foi essa manifestação de investidores internacionais ameaçando sair do Brasil por conta do desmatamento da Amazônia, que é aquela reunião ministerial que Moro denunciou e o Supremo liberou o vídeo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fala claramente isso, é uma coisa clara, né? E tinha que aproveitar que a mídia estava olhando, concentrada na pandemia da Covid, para passar a boiada, a expressão que ele usa, passar a boiada, na questão da mudança da legislação ambiental. E o mundo de hoje, para quem ainda não acordou para o que o mundo vive, o capitalismo ele tem responsabilidade social e ecológica, né? E essas grandes empresas não investem em quem descumpre esse acordo que deveria ser tácito, né? Nesse sentido, no grupo que você falou, o Arthur Guzmão, que é procurador do município, advogado e católico praticante, pergunta que o senhor acha da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, e se os governantes, de um modo geral, têm se preocupado com a questão ambiental. Essa questão da Laudato Si, claro, o Papa, essa palavra vem de São Francisco, né? São Francisco, que Laudato Si quer dizer, louvado sejais, Senhor, pela nossa irmã, a água tão pura, cristalina, louvado, Senhor, pelo nosso irmão Sol, a irmã Lua. Daí vem aquele filme, né? Irmão Sol, Irmão Lua, né? Irmã Lua. Louvado sejais, Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos produz tanta coisa, etc. Então essa encíclica, que é aqui do Papa, né, Francisco, sobre o cuidado da casa comum, né? Essa encíclica do Papa. São 200 páginas quase sobre esse assunto. Mas na própria encíclica, que é sobre o cuidado que nós devemos ter com a Terra, qual planeta que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos, os descendentes, enfim, nós temos que cuidar. Interessante que os antigos, por exemplo, quando plantavam uma árvore, não era para eles, era para os filhos e para os netos, né? Vão pensando nisso no futuro. A gente, quando planta uma árvore, pensa que está plantando para os outros também.
assim também. Então, o Papa fala aqui sobre a diversidade de opiniões. Ele fala do equilíbrio. Olha, reconhecemos, a propósito dessa situação da ecologia e das diversas soluções, diz o Papa, se desenvolveram diferentes perspectivas e linhas de pensamento. Num dos extremos, alguns defendem a todo custo o mito do progresso, afirmando que os problemas ecológicos vão se resolver com simples aplicações técnicas, sem considerações éticas. Já no outro extremo, oposto, diz o Papa, outros pensam que o ser humano, com qualquer uma de suas intervenções, só pode ameaçar e comprometer o ecossistema mundial. Daí que tem que reduzir a presença do ser humano no planeta. Bom, quer matar um bocado de gente, porque aí resolve. Os dois extremos, tanto você ter o excesso de adoração pela natureza, como também o descuido da natureza. O Papa quer que a gente tenha um equilíbrio. Cuida da natureza, cuida do meio ambiente. Agora, o capitalismo, presta atenção, o capitalismo não é a doutrina da igreja, como também o socialismo e comunismo, muito menos. A igreja tem a sua doutrina social própria. A igreja defende algumas coisas contra o comunismo, que é a igreja defende o direito de propriedade, defende a livre iniciativa, e contra o capitalismo, a igreja defende que haja uma hipoteca social sobre qualquer investimento, qualquer capital. Portanto, a igreja está num equilíbrio, não é? A igreja não é keynesiana, não é dessas escolas todas liberais, não é do Adam Smith, isso é escola liberal. A igreja não é nem liberal, nem capitalista, nem socialista. A igreja tem a sua doutrina social própria. Ou seja, a igreja defende a economia de mercado, defende o direito de propriedade, defende o lucro justo, defende o justo salário, defende a honestidade nas negociações e defende também na ecologia o devido equilíbrio, como o Papa Laudato Si diz. O equilíbrio, saber cuidar bem da natureza. E esse desmatamento, vai esse pessoal lá, essas madeireiras, e vão cortando tudo. E, aliás, não há fiscal que aguente aquilo lá, porque a Amazônia é um mundo, né? Para tomar conta daquilo lá. Mas tem a presença do Exército. Eu já visitei lá a Amazônia, em companhia até do Exército, porque eles convidaram, e visitamos tudo lá. Eles têm um grande trabalho. Aliás, os médicos estão oferecendo também ajuda clínica para ajudar essas pessoas lá. Então, eu acho que é difícil, de fato, porque a Amazônia é imensa, as fronteiras do Brasil são imensas, existe sempre essa penetração dessas madeireiras que usam, acabando o capitalismo de qualquer maneira, sem tomar conta do meio ambiente. Isso está errado. É claro que tem que haver a maior fiscalização para poder haver o equilíbrio quanto à natureza. A gente tem que cuidar bem da natureza, né? Os rios, não é? Todas essas coisas aí dos rios. O Sofiati que gosta muito dessas coisas, né? Com razão. Defender aí a pureza dos rios, defender as plantações, a mata ciliar, enfim. Nós todos estamos nessa batalha. Mas o equilíbrio é muito importante nesse ponto. 8h30, Cláudio. Você quer fazer alguma pergunta para a gente encerrar e passar para o próximo bloco? Pode ser uma colocação, se você me permite. Essa semana, voltando ao tema da abertura do bloco até, e para não atrapalhar o raciocínio, senão a gente perde essa entrevista do Dom Fernando, é um negócio fantástico. O equilíbrio que ele apresenta é um negócio fantástico. Essa semana, o Bispo e a Luísa, eu não sei se vocês sabem, isso é mais calendário geológico, é mais complicado a gente ficar lembrando. Eu não lembrava também, mas ouvindo aqui o padre Cláudio Amar Silva Souza, ele fez uma celebração, fez uma Ave Maria, eu acho que foi segunda-feira, se não me falha, sobre São Tomás Moros, que é padroeiro dos políticos. Eu não sabia também que tinha padroeiro, Aloysio. Político é padroeiro. Não sei se eles rezam para ele, mas ele é padroeiro. É isso que Coitado. Como é que é? Eu não sabia. Qual o nome? São Tomás Moros. São Tomás More. Em inglês é More. M-O-O-R-E. São Tomás More. É muito bonita a história dele, porque ele era advogado. Ele depois foi nomeado primeiro-ministro do rei Henrique VIII, né, na Inglaterra, e ele era uma personalidade muito importante, fez um excelente governo como primeiro-ministro, mas aconteceu aquele problema com o Henrique VIII. Ele era casado com Isabel, Espanha, mas como ela não tinha filhos, ele então tinha um amante, né, que era Ana Bolena,
Então ele falou, ó, então ele tinha casado com Isabel. Mas aí ele pediu ao Papa que anulasse o casamento dele com Isabel. O Papa disse, não posso fazer isso, né? O Papa não tem esse poder de anular esse casamento. A igreja não anula casamento. A igreja pode declarar que um casamento foi nulo, isso sim. Mas isso por defeitos nele mesmo. Mas aí não podia. Então o que ele fez? Então vou fazer uma religião para mim. E fundou a igreja anglicana, na qual eu permito o divórcio. E aí divorciou-se por conta própria, porque o rei, como é até hoje, né? A Elizabeth II é também a chefe da igreja anglicana. Ele, então, por virtude do poder que ele a si mesmo se deu, ele declarou o divórcio e se casou com Ana Bolena. Muito bem. Depois mandou matar Ana Bolena e matou mais 6, né? Cortou a cabeça de todo mundo. Bom, mas Tomás More, que aí o imperador, então ele queria, o rei, ele queria a aprovação de todo mundo, né? Muitos padres disso ali acabaram aprovando aquilo, né? Com medo de perder. Mas Tomás More foi exemplo. Não, você está errado. Mas ele não quis falar nada, ele não concordou, perdeu o cargo de primeiro-ministro, foi preso e foi decapitado por manter esta posição. Eu não posso concordar com ele fazer uma igreja só para si e ele declarar de... Então, ele é o padroeiro dos políticos porque ele foi intransigente nos princípios. Foi muito cordato em todos os pontos. Ele era uma pessoa muito querida, mas foi intransigente nos princípios. Foi ele junto com São João Fischer, que era o bispo, que também morreu pelo mesmo motivo. Naquele tempo gostava de cortar a cabeça dos outros, né? Depois da Revolução Francesa fez o mesmo também, né? Então, ele é padroeiro dos políticos, porque ele foi um político exemplar. É difícil, né? Tem que rezar muito para os políticos, né? E tá bom. Eu acho que você manter o equilíbrio como político, porque você acaba dançando conforme a música, mas você vai fazer o seu esses grandes problemas que nós temos aqui no Brasil e no mundo é a corrupção. O que é corrupção? Aquela doutrina keynesiana de economia, não é? Você dolar para conseguir aqui. Então, consegue... Isso vale para prefeitos, vereadores, deputados, governantes, presidentes. Sempre tem aqueles conchavos, né? É o político, chama-se capitalismo de apadrinhamento, né? O apadrinhamento. É o QI, né? Quem indicou você? Então, você vai lá, né? Então, isso aí é um dos grandes males hoje em dia, é exatamente a corrupção. As pessoas não procedem com honestidade, sabendo que o dinheiro público é público, não é dele. Portanto, você vê a fortuna que ganham essas pessoas, era para eles fazerem um governo excelente em tudo, né? E, no entanto, essa corrupção acaba estragando qualquer política sadia. Eu conhecia a história do Thomas More, não sabia que ele era santo e que tampouco era padroeiro dos políticos. Escreveu Utopia, né? Não, eu conhecia a história dele. Ele era amigo de Erasmo de Roterdã. Ele era amigo de Erasmo e escreveu Utopia. Ele era um sociólogo também, mas foi santo porque morreu pela fé, morreu pela posição dele. Tem até um belo filme sobre a vida dele, um filme dos anos 60, se não me engano. O Homem que não vendeu sua alma. O Homem Exatamente. que não vendeu sua alma, de Paul Scofield. Exatamente, Paul Scofield, isso mesmo. Espetacular esse filme, né? É muito bom. Mas eu não sabia. Agora, também vamos lembrar um pouquinho, né, Dorifan? O Papa só também não anulou o casamento de Henrique VIII com Isabel, porque Isabel era herdeira de Espanha e Espanha era o maior reino católico da época, né? Ia dar confusão. Pesou também, né? Mas por isso que depois o Filipe II mandou a Invencível Armada para atacar a Inglaterra. Porque com a filha de Henrique VIII no comando, que era a Elizabeth I. Exatamente. Então ele quis se vingar lá, porque a Elizabeth I começou a perseguir aquela história toda. Então, olha, o mundo é feito de guerras, de confusões, de política, de bagunça. Há muito tempo. Há muito tempo, é isso. Antes de Cristo, né? Antes de Cristo já tinha. Antes de Cristo. Perfeito. Muito bom. O bispo é só você levantar um assunto e deixa que ele toca o resto. É tipo craque de bola, né? Toca a bola para ele que ele sabe o que faz. Podemos ir ao intervalo, então?
Tranquilo? Vamos lá então, rápido, são 8h37. A gente segue aqui nessa conversa com o bispo Dom Fernando Rifan em 2 minutos, logo após o intervalo comercial, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também Clínica Proteus. A Proteus, moderna